Então, os versículos do capítulo 8 de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 11 a 15, diz assim: é Jesus explicando a parábola que ele falou, ele fez a dissertação desta parábola para os seus discípulos, para uma grande multidão. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Este é o texto bíblico que nós lemos do capítulo 8 de Lucas, versículo 11 a 15. A explicação da parábola, onde o semeador saiu a semear e a semente caiu em alguns lugares, né? Primeiramente, algumas sementes caíram junto ao caminho. Outras sementes caíram sobre a pedra. Outras sementes caíram entre espinhos. E outras ainda caíram em boa terra e produziram fruto. E Jesus explica esta parábola tão simples, e de explicação simples também, porque os que caíram junto ao caminho são os que ouvem a palavra de Deus e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo nesta palavra. Porque, lembrando, a palavra é a semente é a palavra de Deus. Depois, as sementes que caíram sobre a pedra são os que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz, ou seja, não se aprofundam no conhecimento, não têm conhecimento verdadeiro, tem um conhecimento superficial, portanto não tem raiz nem experiência com Deus. Portanto, vem a tentação e eles se desviam. E depois tem aquelas sementes, ou seja, a palavra de Deus que caiu entre espinhos. E esses são os que ouvem. Observem que todos eles ouvem, né? Ouvem a palavra, mas seguindo em diante a sua vida, a vida cristã, eles são afetados ou são, digamos assim, seduzidos pelas riquezas, pelos cuidados com esta vida, e eles acabam amando mais a própria vida e as riquezas e o bem-estar do que a própria mensagem da salvação. Sim, e eles não dão fruto com perfeição. Eles até querem dar fruto, mas eles têm uma dificuldade porque eles estão entre duas opções: crer, ser salvo pela fé, ou preferirem as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, as riquezas deste mundo. Tudo neste mundo os atrai. E nós não somos mais deste mundo. A partir do momento que nós recebemos a palavra de Deus, esta palavra cria um efeito sobre a nossa vida. Nós temos que escolher: ou nós participamos
deste mundo e rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos as coisas espirituais, ou nós recebemos esta palavra no nosso coração para produzir os frutos espirituais, ou ficamos na mesma vida de sempre, na vida mesquinha que este mundo oferece, que pode ser até muito boa, em parte, pode nos conduzir a muitas coisas felizes aqui neste mundo, porém, o final destas coisas são terríveis, não são nada boas. Aparentemente está tudo muito certo, tudo muito bonito, tudo muito certinho, mas ao final a nossa escolha, se não for pela palavra de Deus, por praticar a palavra, porque a palavra é para ser praticada, por isso que ela causa um efeito quando nós a praticamos, e o efeito também é entre a nossa escolha, devido à nossa escolha. Se nós escolhemos viver a palavra de Deus, então nós vamos ter escolhas sábias que vão nos dirigir, vão nos colocar na direção do caminho de Deus, na direção do caminho da salvação de Deus.